Olá a todos, meu nome é Gabriel Crispim de Barros, eu sou aluno de graduação da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, do curso de História e Licenciatura. Eu sou orientado pela professora doutora Adriana Maria de Souza Zíria e eu também sou parte do grupo Bratai, de Estudos Celtas e Germanos. E o trabalho a ser apresentado é A Inspiração Arturiana de Nuno Alves Pereira, Galás como modelo de cavaleiro ideal. A pesquisa tem como foco entender a existência de um modelo de cavaleiro cristão ideal em Portugal no final da Idade Média. Para isso, analisando duas figuras, uma fictícia, outra histórica. Galahad, ou Galahad, também é conhecido, ele é um personagem da literatura arturiana, da matéria da Bretanha, do conjunto de histórias do rei Arthur e seus cavaleiros. E ele é o personagem principal, o protagonista da obra A Demanda de Santo Grau, que é uma novela de cavalaria escrita na França no século XIII. Já o Nuno Alves Pereira, ele realmente existiu, diferente do Galahad, que é uma figura fictícia. O Nuno Alves Pereira é um comandante militar português da Idade Média, que ele é uma figura central no movimento de Avis, ou também conhecido informalmente como Revolução de Avis nos livros didáticos, também chamado de Crise de 1383 a 1385. E a principal fonte a respeito da vida dele é a Crônica Conquistada de Portugal, do século XV. Então, analisando as duas fontes, a Demanda de Santo Grau e a Crônica Conquistada de Portugal, ambas escritas por autores anônimos, conseguimos ver paralelos entre Galahad e Nuno Alves Pereira, uma figura fictícia da literatura arturiana e uma figura histórica, os pontos de contato entre os personagens. E, com isso, analisando a existência de um modelo de cavaleiro cristão ideal, a inspiração da literatura para um personagem histórico. Porque a Crônica Conquistada de Portugal apresenta elementos que mostram que Nuno Alves Pereira tinha como modelo o Galahad da literatura arturiana. Então temos uma figura histórica se inspirando numa figura literária arturiana. Ambos são colocados também com características muito semelhantes, voltado por essa questão da castidade e da pureza, que fazem parte de um conjunto de elementos que formam um modelo de cavaleiro cristão ideal. Mas, para isso, temos que entender primeiramente do que se trata essa matéria da Bretanha. A matéria da Bretanha, também conhecida como literatura arturiana, é o ciclo de narrativas do rei Arthur e seus cavaleiros. Ela primeiramente aparece, ela primeiramente surge na obra A História dos Bretões, do monge galês Ninos, por volta do século IX, mais ou menos, que mostra o Arthur não como rei. Ele não era o rei Arthur, ele era o Dux Belorion. O Dux Belorion é um comandante militar no contexto de saída das tropas romanas da Bretanha, ocorrendo essa saída, e existe a invasão dos povos germânicos conhecidos como saxões. O Arthur é apresentado como um líder bretão, um líder militar celta-bretão, que consegue unir os povos bretões e consegue vencer os povos saxões invasores. O que não acontece na vida real, o que não acontece na história. Mesmo assim, o Arthur ele vira uma figura proeminente na cultura, nas baladas medievais, e ele acaba sendo transformado nessa figura do rei Arthur, principalmente com a apropriação por parte da sua figura pela realeza anglo-normanda. Então, Godofredo de Malmedy, na obra História dos Reis da Bretanha, vai colocar o Arthur como um rei conquistador, um rei perfeito, um rei bélico, aos moldes dos anglos-normandos. Então vai haver essa apropriação, essa mudança do Arthur de um comandante militar, semelhante a um general, um Dux Belorion, para um monarca, alguém que é da realeza, que é parecido com os moldes anglo-normandos. Mas não somente o Arthur vai ser transformado de um comandante militar para um rei. Também ocorre apropriação por parte dos outros membros da Tábua Redonda, dos outros membros da sua corte. Então temos a figura de Lancelot, que é um cavaleiro do rei Arthur, um cavaleiro da Tábua Redonda, que ele vai ser o principal representante do que a gente chama de modelo de cavaleiro cortês, da questão do amor cortês. A obra arturiana vai ser apropriada pela nobreza anglo-normanda, vai ser apropriada pela sua nobreza e vai ser transformada a figura dos cavaleiros em algo mais preeminente que do próprio rei.
o Arthur vai se tornar, então, uma figura mais mediadora, ele vai ser mais um juiz, ele vai ser um personagem mais secundário, enquanto os cavaleiros vão ter mais destaque nas narrativas, principalmente Lancelot. Na obra O Cavaleiro da Carreta, do século XII, escrita por Chrétien de Troyes, na França, ele vai ser o cavaleiro invencível, o cavaleiro imbatível, justamente por sua dedicação à dama, à sua donzela. Vai haver, então, a questão do triângulo amoroso, um relacionamento de adultério entre Lancelot e a esposa do rei, a esposa do seu senhor, que seria Guinevere, ou Genebra, também conhecida em português. Então vai haver um romance proibido entre Lancelot, o cavaleiro do rei, o maior cavaleiro do rei, e a esposa do rei. Então vai haver essa relação carnal, e o Lancelot, ele se destaca, ele é invencível em combate, ele é imbatível em combate, principalmente por dedicação à dama, por ter esses valores de honra, cavalaria, lealdade e principalmente essa questão do amor cortês. Então ele é invencível e imbatível por amor à dama, à donzela, a Guinevere, a sua amada. Só que não apenas a nobreza vai utilizar a figura dos cavaleiros como forma de fortalecimento político, e a realeza vai utilizar o Arthur como símbolo da realeza. Vai haver também uma apropriação das narrativas do rei Arthur por parte da Igreja Católica. Então, no caso, a demanda do Santo Grau, que é a principal fonte utilizada na pesquisa, vai ser inserida nesse momento de cristianização da matéria da Bretanha, das histórias do rei Arthur. Ela foi escrita no século XIII por um autor anônimo, na França, e ela é dentro de Portugal no mesmo século, e foi traduzida também em português. Essa versão que é utilizada na pesquisa é a versão portuguesa, e que foi modernizada no século XX por Heitor Megali. Então, isso fez com que tivesse maior acessibilidade à fonte. E no caso, a narrativa segue a procura pelo cálice sagrado, o Santo Graal, que ele é um símbolo de abundância tanto da coisa espiritual quanto física. Se trata da taça usada por Jesus Cristo, no contexto bíblico, da última ceia, e também foi usada para coletar o seu sangue durante a crucificação, quando José de Arimateia pega a taça e utiliza para coletar o sangue de Cristo. Esse objeto milagroso aparece para os Cavaleiros de Távola Redonda, para a corte arturiana, na festa religiosa de Pentecostes, só que acaba sumindo. Ela aparece e some, por causa do pecado dos cavaleiros e da corte do próprio rei. Então, a missão principal da narrativa, o principal objetivo da narrativa, se trata dos cavaleiros conseguirem alcançar o Santo Grau, mais de 150 cavaleiros, e apenas poucos conseguem ter isso. Que, no caso, quem se destaca mais é Galahad, ou Galahad, que é o cavaleiro perfeito. Ele é aquele que tem os ideais da Igreja Católica, os valores religiosos, ele é um modelo de comportamento porque ele é virtuoso, ele é puro, ele é casto. Então, enquanto seu pai, que é Lancelot, era o maior cavaleiro do mundo nas narrativas anteriores, o Galahad acaba tomando esse posto a partir da demanda do Santo Graal, no século XIII. Então tem essa questão do valor religioso, o faz ser invencível e imbatível, por isso que ele é o escolhido. Então temos as principais características de Galahad, né? Que seria a castidade e a pureza, né? Ele estava mais ligado ao espiritual que ao material. Ele não pecava nem mesmo o pensamento, diferente dos seus dois companheiros, né? Ele tinha mais dois amigos, dois companheiros, dois aliados, que seriam Percival e Bors, que seriam cavaleiros que acompanham ele na jornada e também são escolhidos. Mas por mais que tenham 3 escolhidos para alcançar o Santo Grau, o Galahad ele se destaca mais que os outros dois, Percival e Bors, porque Percival e Bors eles acabam caindo em tentação. O Percival acaba caindo em tentação quando vê uma mulher grega, que era um demônio disfarçado, mas por intervenção divina não teve um relacionamento com ela, e Bors ele não é casto mais, ele teve um filho. Então, em questão de pureza, Galahad é superior a eles. Ele tem paralelos com Jesus Cristo, ele jejua o tempo todo, ele ora o tempo todo, ele também realiza milagres, ele cura um paralítico e exorciza um demônio. E por essas características religiosas ligadas à fé cristã, colocado pela Igreja Católica para disseminar os valores do cristianismo no seio da cavalaria, o Galahad é invencível, o Galahad é imbatível em combate. Por essa questão religiosa, Deus está ao seu lado e o faz ser vitorioso. Então temos Lancelot, que é invencível, primeiramente nas narrativas, por esse amor à dama,
E temos o Galahad, que é o filho dele, invencível por ser espirituoso, ter essa virtude católica, essa virtude do cristianismo. E já o Lancelot, na obra Demônio do Santo Grau, ele é visto como um pecador. Ele tem visões do inferno, dele e da Guinevere, que é a amante dele, no inferno, pagando por seus pecados. Ele ama mais Guinevere, mais Genebra, do que ama Deus. Então ele é visto como uma figura negativa, pecaminosa, pecadora. Ao contrário do filho dele, que vai ter o maior destaque. Já o Nuno Álvares Pereira, ele é um comandante militar, ele é um condestável. O condestável é a maior patente militar medieval, abaixo somente do próprio rei. Então ele tem essa figura, ele tem esse título. Por quê? Porque ele apoiou Dom João de Avis para conseguir o trono, no período conhecido como crise de 1383 a 1385, que é o movimento de Avis, também chamado informalmente de Revolução de Avis. Existe uma crise sucessória em Portugal nesse período, em que o rei morre sem um herdeiro masculino, e existe um conflito contra Castela, que é o rei de Castela, o Dom Fernando de Castela, é casado com a herdeira, a única filha de Dom Fernando de Portugal. E ocorre essa disputa pelo trono por parte de Dom João de Avis, Dom João de Portugal, que era irmão bastardo do rei falecido. E o Nuno Álvares Pereira se destaca apoiando o Dom João de Avis para conseguir alcançar o trono. E a maior parte da sua vida é retratada na obra A Crônica do Céu de Portugal, do século XV, que é a fonte utilizada para pesquisar essa obra, né? Que não tem um comprometimento cronológico, mas ela foi modernizada por Jaime Cortesão no século XX, e isso facilitou a acessibilidade a essa fonte. E nessa documentação, o Nuno Álvares Pereira tem muitas características religiosas. Ele é imbatível em combate e ele almejava ser como Galahad, então tinha essas características. Ele passou a maior parte da vida dele com essa dedicação religiosa. Ele acabou se casando, ele queria ser virgem, casto que nem Galahad, mas ele acabou tendo um relacionamento por opressão familiar, mas a documentação, a Crônica de Portugal deixa bem claro que ele lia as narrativas do rei Arthur e ele almejava ser como Galahad, ser virgem como ele, mas acabou não conseguindo. Apesar disso, ambos são tratados de formas semelhantes no decorrer das obras, das respectivas obras. E é o que vemos aqui nessa tabela. No caso, o Nuno Álvares Pereira como uma figura histórica do movimento de Avis e Galahad como uma figura literária da matéria da Bretanha. Os dois são cavaleiros puros destinados a um grande objetivo, né? O Nuno Álvares Pereira ele é destinado por Deus a salvar o rei lusitano, segundo a Crônica do Céu de Portugal. Já o Galahad ele é escolhido para alcançar o Santo Graal. Os dois são religiosos ligados à fé cristã, na questão da espiritualidade, e o Nuno Álvares Pereira almejou ter a castidade de Galahad, mas ele acabou se casando, né, por pressão familiar. Já o Galahad ele tem essa característica religiosa de castidade, de pureza. Já o Nuno Álvares Pereira ele é imbatível em combate, e o Galahad também é imbatível em combate. Por quê? Porque Deus está ao seu lado. E ambos têm essa característica de generosidade com os mais necessitados. Então, por fim, finalizando, temos Portugal no final da Idade Média, através de um modelo de cavaleiro cristão perfeito, a figura de Nuno Álvares Pereira se inspirando numa figura literária, Galahad. Então, temos Nuno Álvares Pereira tendo um modelo de comportamento através de Galahad, ao ponto que Nuno Álvares Pereira foi cientificado em 29 de abril de 2009, e existem esses pontos de contato entre história e literatura. E muito obrigado pela atenção. Essas aqui são as minhas referências. Muitíssimo obrigado.